o amor? Já falamos dele algumas vezes aqui no podcast, mas a gente sabe que esse é um assunto que não se esgota. E a verdade é que todo mundo adora falar de amor. No cinema, na música, na literatura, na dança e, claro, nos consultórios de terapia. Será que a imagem que fazemos dele se encaixa mesmo nos exemplos da vida real, nas relações de carne e osso? Estamos percebendo cada vez mais que aquilo que a gente entende como amor é uma construção social. Não que o sentimento não exista, mas a forma que a gente elabora esse fenômeno, as coisas todas que a gente acredita que o amor representa e carrega consigo, são frutos de séculos e séculos de narrativas românticas e de narrativas muito parecidas. A verdade é que a gente fala de amor tantas vezes sem refletir sobre os motivos pelos quais a gente entende esse sentimento de uma dada maneira. E ainda que algumas pessoas já tenham superado a crença de que existe uma metade da laranja ou de que é impossível ser feliz sozinho, o fato é que, especialmente entre as mulheres, ainda carregamos muito forte a convicção de que a vida só faz sentido acompanhada e de que ficar sozinha é o maior dos fracassos. No episódio de hoje, vamos falar do lugar que o amor ocupa na vida das pessoas. Vamos falar de amor romântico versus amor real. E vamos conversar sobre o maravilhoso termo prateleira do amor. E para isso, a gente vai ter a ajuda da própria autora dessa metáfora. Ficou curiosa para saber o que isso significa? A gente te conta já já. Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. E também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é o Convite para Ser Adulto. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Queria começar o programa hoje já dando boas-vindas para essa gente nova que tem nos encontrado por aí nas últimas semanas. Eu sei que chegou muita gente nova, recebemos umas mensagens maravilhosas, pessoas falando que estão nos maratonando. Gratidão! Que delícia! Hashtag gratidão! Que delícia ter vocês aqui. Então sejam muito bem-vindos ao Convite para Ser Adulto. Para quem não nos conhece tão bem ainda, eu sou a Thay Pascoal. Eu sou a Flor Reis. E aqui na nossa dinâmica, se a gente fosse um bad filme cop, de ação. Num filme de ação, se a gente fosse assim, bad cop e good cop, sabe? Aquele policial bom e policial ruim. O que faz o bonzinho e o que vai lá e dá uns tapas, dá uns berros. Eu seria a bad cop. Com certeza, seria. E eu seria good cop. Então, essa é a nossa dinâmica, para quem ainda não sacou. Se você está chegando agora, a nossa dinâmica é essa. Não foi criada para o podcast, nós somos amigas há mais de 17 anos. Faz tempo, né, gente? Faz tempo. E aí a gente sempre faz mergulhos muito profundos para fazer o podcast. Antes de entrar aqui, a gente já estava falando uma para outra. Olha, eu tô cansada de me analisar, hein? Chega. Meu Deus do céu, quanto mergulho, gente. Quanto mergulho. Esses dias eu tava pensando, gente, mas será que eu quero isso mesmo? A cada 15 dias ter que mergulhar num assunto que a gente escolheu, entendeu? A gente se coloca nessas situações. Sim. E aí a gente acessa lembranças sobre aqueles temas e a gente começa a se analisar a partir daquilo. Quando você vê, você entra numa crise existencial profunda, você demora dias para se livrar daquilo. Sim, a gente tava falando isso lá no nosso grupo do Telegram, né, com a galera. Essa semana a gente deu uma aquecida no tema lá no grupo, foi bem legal. Então, se você ainda não tá no grupo do Telegram, é só entrar no link da nossa bio do Insta, que é Convite para Ser Adulto, tá lá, ou direto no Telegram, é só digitar a comunidade Convite para Ser Adulto. E só antes da gente embalar aqui no tema, eu queria lembrar vocês que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, e é muito importante que, se você gosta do nosso trabalho, você vá lá conhecer essa campanha e contribuir com o nosso projeto para pagar a galera que trabalha com a gente, e nós temos recompensas para todas as faixas de colaboração. A partir de R$10 já vai ter lá uma possibilidade de você colaborar com o nosso projeto. É isso, gente. Obrigada pela preferência, obrigada por gastarem o tempo de vocês com a gente e vamos mergulhar nessa conversa. Sim, e eu tenho, assim, nós vamos mergulhar nessa conversa. Passei raiva, gente, passei raiva essa semana. Que eu sou bad cop, entendeu? Eu sou a policial má e vou ter que chegar aqui para vocês e dizer: ai, gente, quando chega para falar de amor romântico, eu sou, no fundo, uma romântica, um marshmallowzinho. Ah, é isso. Falar disso é
é rejeitar o amor romântico, né? No nosso caso, a gente já está num processo de alguns anos, assim, de elaborar o que se chama amor romântico, e a gente vai explicar isso melhor ao longo do episódio, de rejeitá-lo, de rejeitar as fórmulas de amor que nos foram vendidas e nos foram enfiadas goela abaixo a vida inteira, e ao mesmo tempo lidar com esse repuxo, né? Do romantismo, assim, que quando você vê, você é pego. Quando Sim. você vê, você foi arrebatada por aquilo ali. Porque não depende da personalidade, né? Não depende da sua personalidade. Se você é uma pessoa meiga, se você não é. A narrativa do amor romântico é mais forte do que as nossas personalidades, né? Porque é uma construção social, coletiva. Todo mundo assiste essa história e aí quer ser protagonista de uma história, né? Você passa a vida assistindo uma história. Não, e que é baseada num fenômeno físico ali, fisiológico, biológico, que é real, né? Que é químico, que acontece no teu corpo, assim, que a paixão, ela realmente te libera hormônios, sabe? Não é como se, quando a gente fala aqui do mito do amor romântico, a gente não tá falando que apaixonamento e enamoramento não existam. Existe. Só que a forma que a gente elabora, né? A racionalidade que a gente coloca em cima desse fenômeno que acontece, que é social, que é físico, que está na história inteira, as narrativas que a gente cria em cima disso, a forma que a gente teoriza sobre isso, as verdades que a gente coloca em cima desse sentimento, elas formam o nosso caráter ao longo da nossa vida. Isso. Não, e é importante que a gente entre nesse tema diferenciando essa narrativa de amor romântico, do que é o sentimento, do que é o apaixonamento e do que é o amor da vida real, da construção, né, que a gente faz nos relacionamentos. Então, assim, o relacionar-se mesmo, o relacionar-se. Né? Então, o amor e o casamento, por exemplo, tem que ser bem diferenciado aqui, porque a gente está falando dessa construção de sentimento, de como a gente idealiza, sonha, deseja e de como ela acontece nas nossas vidas, né? A gente já falou desse tema antes, né? Num episódio lá no início. Se você tá maratonando, você já ouviu A Invenção do Amor. Mas sempre dá para falar mais sobre isso. E em algum momento no grupo do Telegram, no nosso grupo, na comunidade, acho que foi logo depois do episódio A Invenção do Amor. Alguém mandou, você mandou, né, amiga? Um vídeo no YouTube do canal Soltos com a psicóloga Valesca Zanello. E um vídeo em que ela falava desse termo, dessa metáfora que ela criou, que é a prateleira do amor. Quando a gente pensou em fazer um outro episódio de amor romântico, a gente pensou logo que a gente precisava chamar a Valesca, para ela vir explicar um pouco para a gente sobre a teoria dela e sobre, enfim, tudo que ela pensa sobre amor romântico. Então, a nossa convidada é a Valesca Zanello. Ela é psicóloga, filósofa e professora na UNB, entre muitas outras atribuições. A gente vai deixar na descrição aqui na descrição do episódio. E vamos ouvir a Valesca. Primeira coisa que é preciso destacar é que o amor, ele é também uma construção sociocultural. Ou seja, nem sempre as pessoas amaram as mesmas coisas e da mesma forma. A cultura, ela media, ela configura a nossa forma de sentir, as nossas emocionalidades. E com o amor, isso não é diferente. Então, hoje, na nossa cultura no Brasil, e eu posso afirmar também nos países ocidentais, a gente tem uma construção de um amor que é identitário para as mulheres. Isso quer dizer que a gente aprende uma forma de amar que nos vulnerabiliza. E eu criei uma metáfora para tentar exemplificar o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer é que nós, mulheres, no processo de se tornar mulher de uma certa forma, um processo de mulherização, a gente se subjetiva na prateleira do amor. Então, essa prateleira, ela dá lugares muito desiguais para mulheres diversas, porque ela é mediada por um ideal estético que foi construído do começo do século passado para cá, que é louro, branco, jovem e magro. Quanto pior lugar na prateleira, mais distante desse ideal, mais você é vista somente como digna de ser objetificada sexualmente e não para ser escolhida para uma relação amorosa. O nosso botão de vulnerabilidade, então, é o ser escolhida. E aí vem uma questão fundamental, que eu apontei anteriormente, como é que a gente aprende uma forma de amar que é identitária. E essa é uma frase do meu livro, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, que eu gosto muito, e que diz o seguinte: como é que na nossa cultura os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens?
não pode dar muito certo. As relações heterossexuais são profundamente assimétricas. A gente é amor-centrada pela forma de amar que a gente aprende. Isso faz com que muitas vezes a gente se apaixone nem tanto pelo cara, mas pelo apaixonamento de um cara pela gente. Porque a nossa autoestima fica então terceirizada. Isso quer dizer que a chancela de valor da nossa mulheridade na nossa cultura, ainda que pareça assim piegas, retrógrado, é ter sido escolhida na prateleira do amor. Isso quer dizer que você, mulher que está aí me ouvindo, você pode ser super empoderada, ganhar muito bem, ser muito bem sucedida, ser admirada, mas se você for solteira, provavelmente vão dizer, coitadinha. Por isso que ela investiu tanto no trabalho. Nossa, gente, ela deve ter algum defeito para estar encalhada, subentende-se, na prateleira do amor. Isso quer dizer que uma mulher solteira na nossa cultura, ela nunca é entendida como tendo protagonismo, ela é entendida sempre como a preterida. Essa forma de amar, então, que nós aprendemos, acaba criando, vamos colocar assim, uma possibilidade de sofrimento e de estabelecimento de relações abusivas e profundamente adoecedoras. Olha, é real, né, gente? A gente já convidou a Valesca sabendo que ela tinha esse tapa na cara para dar na gente. Que é essa coisa da prateleira do amor, que é você medir as pessoas terem um valor, né? No mundo do romance, da paquera, existe um valor de mercado social que cada um tem, né? Por seus atributos físicos, pela sua inteligência, pela sua grana, pelo seu status social. Várias coisas compõem isso, né? A Valesca exemplifica ali a questão do padrão físico, mas tem muitas outras questões. Às vezes a gente se encanta com alguém e pensa assim, essa pessoa é demais pra mim. Ou a gente pensa assim, nossa, mas por que eu tô afim dessa pessoa? Eu sou demais para ela, né? A gente fica se medindo. Realmente existe uma prateleira que ela tem valores e valores desiguais, assim, né? Sim, sim, e que ela obedece um padrão de beleza europeu, né? E que ela estabelece aquele padrão e aquelas pessoas valem mais no status social, não só em outros sentidos, né? Porque em outros sentidos de financeiros e tal, mas no sentido do mercado amoroso, né? Se a gente fosse um supermercado, assim mesmo. Sim, mas hoje a gente é um pouco um supermercado, né? Amoroso. A dinâmica dos aplicativos de paquera é de paquera? Olha a senhora falando. Olha a Millennium velha. A Millennium velha falando dos aplicativos de paquera, a gente até critica e fala, enfim, da dinâmica, mas antes existia a prateleira do amor nos lugares físicos. Você entrava numa balada, você procurava também ali como que tá o marketing hoje. Vamos ver, era assim também na balada, no bar, até num curso, você entra numa sala nova, num curso que você vai fazer, a sua cabeça dá aquela procurada. Isso quando você está disponível para o mercado amoroso, né? Claro, mas não necessariamente também. Não necessariamente para algumas pessoas. Exatamente. Isso que você fala é muito real, assim, a prateleira, ela é muito anterior à internet, por exemplo, que deixou só a coisa mais evidente, os aplicativos deixaram a coisa mais evidente mesmo. E é muito louco, porque é baseado em beleza física, acho que um pouco em grana também, mas é muito baseado em beleza física, como a gente falou, dentro desse padrão, mas para além da estratificação que acontece, assim, coloca as mulheres nessa posição de serem a escolhida, e muito histórico isso, muito antigo isso, né, das mulheres ficarem esperando o cortejo. Eu fico pensando no quanto isso foi reproduzido ao longo dos anos, assim. Eu queria fazer um Senta que lá vem história, rapidinho. Nossa, manda! Do amor romântico. A origem disso que a gente entende, e que é muito, né, essa coisa da prateleira também, das mulheres ficarem aguardando o amor, isso que a Valesca fala de que os homens aprendem a amar várias coisas, as mulheres aprendem a amar os homens. É dolorosamente real essa frase, né? A fundação do amor romântico, ela acontece lá na Idade Média, em que as pessoas viviam, né, nos feudos, e as famílias muito ricas, elas não queriam dissolver seu patrimônio. Então, a regra social que valia na época era a herança do pai rico vai para o primeiro filho varão, para o primeiro filho homem. Os outros filhos homens, eles viram cavaleiros. Eles vão servir a segurança daquelas pessoas, daquela área, daquele feudo, enfim.
E eles não, pela regra social, eles não podem constituir família, eles não podem ter patrimônio, eles não podem constituir família. Isso acontece no Game of Thrones, né? Com o Jaime Lannister. Sim. Enfim, ficam esses homens, o objetivo era puramente econômico, era para não dissolver a fortuna familiar. As filhas eram dadas em casamento com o dote, né? E se livrava daquela filha para ir para outra família. Se livra da mulher. Se livra das mulheres desse jeito. E para os homens isso acontecia. O que isso aconteceu? Criou uma casta de homens solteiros celibatários que não podiam ter família. E o grande sonho desses homens era ter uma família, ter uma mulher para eles. Eles eram praticamente as mulheres de séculos atrás, vejam bem. Eles eram aquelas pessoas que almejavam o casamento, porque isso era tolhido a eles. E aí eles começam a fazer as canções para essas mulheres, a fazer os poemas, aí começam a se criar as primeiras peças, os mitos, né? Tristão e Isolda, Shakespeare, começam a se criar essas histórias de amores que não se consolidam, que tem sempre um impedimento no meio do caminho. Que quando tem uma coisa dando errado, aí é que é bom, entendeu? O amor só é bom se doer, né? Total. Vai se criando essa narrativa. Foi construindo narrativas ao longo da história. E naquela época, casamento e amor era outra coisa. Casamentos eram contratos financeiros. Eram apenas casamentos arranjados, né? Que aconteciam assim. Pelo menos nas classes mais altas. E aí, de repente, com a Revolução Francesa, isso se inverte. Porque, enfim, a configuração das sociedades muda. Isso se inverte e as pessoas começam a casar por amor. Casar por interesse hoje é feio. Entendeu? Virou a chave. É verdade. E a gente quer fazer caber essa teoria que era baseada em relações que não se consumam, que não vão para a realidade, que elas vivem no campo do platonismo. A gente quer aplicar tudo isso nas relações que são reais. Nos casamentos, na louça, na roupa para lavar, nos filhos. E aí dá um nó. Absoluto. Não, e repetir uma narrativa medieval, entendeu? Né? E uma narrativa que surgiu, enfim, por interesses da época da sociedade que a gente foi reproduzindo, estamos reproduzindo. E aí tem um negócio, assim, que eu analisei sobre isso, que o problema não é o romantismo que te contam, mas o que você compra daquilo. E aí é muito particular de cada um, porque como eu disse, bad cop, não sei o quê, eu sempre enxerguei, a partir dos contos de fadas, das histórias, das comédias românticas, da narrativa social, eu comprei muito que uma mulher casada e num relacionamento, enfim, esse ideal romântico era uma mulher submetida. E que então, se eu quero independência, se eu quero minha liberdade, e se eu quero dinheiro, e se eu quero trabalhar, então parece que essa narrativa não se conversava. Então, assim, me contaram aí essa história romântica. E aí o que eu comprei foi, nossa, eu adoro amar, eu adoro me apaixonar, eu adoro viver relacionamentos. Porém, meio que na minha cabeça, eu passo a vida inteira tendo que fazer escolhas, sabe? Porque, ou é um ou é outro, porque né? ou é um ou é outro. Porque esse amor romântico enlatado não me satisfaz, assim, na minha personalidade, isso não é isso que eu almejo. Eu acho que eu sempre almejei ser independente. E esse amor enlatado me mostra que não dá pra ser. Você precisa, né, se fundir com outro ser humano para poder amar. E eu não tenho esse desejo de me fundir absolutamente com outro ser humano e em nome da minha independência. É um conflito interno, sabe? Sim, sim. Não, e ao mesmo tempo, o processo de apaixonamento, o processo de enamoramento, ele te dá esse desejo de se fundir ao outro, essa coisa meio visceral. Então, esse sentimento, ele vem, né? Isso. Esse ímpeto, ele vem em algum momento. Então, fica um conflito imenso, assim, mas eu posso, mas eu não posso. Mas eu dou, mas eu não dou. Uma coisa que eu fiquei pensando com a história da prateleira, ouvindo a Valesca, é que eu acho que a prateleira do amor se aplica até para mulheres que têm muita iniciativa, que são muito seguras, que vão lá e chegam no cara, por exemplo. Porque no início da dinâmica, porque aí, beleza, você vai e você ficou com o cara. Aí nessa dinâmica dos primeiros dates, do assim, vamos ver qual é o interesse do outro, vamos ver o que rola, tal. Nesse início, acaba ficando muito na mão do cara decidir em que ritmo que essa relação vai seguir,
sabe? Isso é verdade. Porque ainda que a mulher ela tenha muita iniciativa, toda mulher tem medo de ser vista como a desesperada do amor, entendeu? Total. Então, isso é exatamente o que acontece comigo. Eu sou uma pessoa, sempre fui, assim, uma pessoa de iniciativa, é sem tempo, irmão, entendeu? Eu vou e resolvo minhas paradas, sabe? Então, eu já tomei iniciativa com as pessoas que eu queria me relacionar por diversas vezes. Mas mesmo assim, sabe, eu me coloco na prateleira do amor em outro momento. Então não é ali naquela entrada, né? Quando eu, enfim, tenho interesse, assim, normalmente eu não tenho problema nenhum em tomar iniciativa, não faço aquele joguinho do vou fingir que não quero. Gente, que perder tempo, tá louco? Fingir, que loucura, sabe? Eu vou lá, fico com a pessoa. A partir do momento que eu gostei da pessoa, fudeu. Entendeu? Fui pra prateleira. Fui pra prateleira. E até agora uma historinha pessoal, porque conversei com as meninas especialmente, mas conversei com os nossos ouvintes homens, aqueles tantos por cento, também conversei, mas conversei especialmente com as meninas esses dias muito no Instagram. Eu acho que tem muita gente vivendo uma angústia nesse momento de ter encontros, né? E eu realmente estava vivendo essa angústia e estava sendo muito esquisito para mim, né? E ter vontade de me relacionar, até que eu ouvi eu ouvi não, né? Eu fiz, junto com Flor, o episódio O Amor na Pandemia, e aí conversei com muitas pessoas que estavam vivendo histórias diferentes da minha. Daí eu percebi que eu também precisava, então, mudar uma chave dentro de mim para poder estar aberta para uma relação. Porque você não pode dar o que você não tem. Não adianta você estar super fechada, não querendo encontrar, não tá afim de ninguém, sem libido, sem tesão, sem vontade, e ainda assim querer encontrar uma pessoa. Não vai ser legal, sabe? Então, precisei mudar uma chave dentro de mim, começar a olhar de outro jeito e falei, você quer saber? É isso. Vou sair, estou aberta. E deixei vir, sabe? Tipo, não fiquei procurando, buscando absolutamente. Fiquei na boa. E apareceu um crush e eu falei, quer saber? Vou sair. Fiz o de sempre, aquelas 2 canceladas básicas. Desculpa, não é sempre, mas eu demorei pra me sentir tranquila, pra encontrar uma outra pessoa. Encontrei, tava super tranquila. A partir do momento em que eu achei a pessoa minimamente interessante, entendeu? Eu fiquei tonta. Eu fui pra prateleira do amor, entendeu? Eu já fui assim, o que será que eu tenho que fazer? E agora? Faz isso ou faz aquilo? Como eu falo? Será que eu tô falando demais? Será que eu tô falando de menos? E era uma preocupação que eu não tinha em absoluto antes de gostar da pessoa. Só que a partir do momento que eu gosto da pessoa, eu fico assim... E agora, gente? Assim, crush, se você estiver ouvindo isso, eu continuo sendo maravilhosa. Eu não sei o que acontece, que eu fico um pouco perturbada. Mas eu sou ótima, tá tudo bem. É só nesse momento. Ficamos todas perturbadas. E a prateleira, o que eu tenho para falar do lado de cá do espectro, é que a prateleira ela não deixa de existir depois que você tá no relacionamento. A Valesca fala uma outra coisa que eu acho que é muito real, que é que as mulheres sempre dão 1000 e recebem 10 numa relação. E as mulheres que recebem 100 são vistas como grandes sortudas. As mulheres que recebem um pouco mais nas suas relações, ainda que elas ainda deem muito mais. E eu acho que isso é uma coisa difícil de desconfigurar mesmo, de desligar essa chave na gente, assim. Eu vivo uma relação hoje em que existe uma busca dos dois lados de equalizar essa equação, assim, né? Da dedicação da mulher à relação, ao privado, às atividades domésticas, todas essas coisas. E mesmo assim, eu às vezes ainda me pego querendo dar mais, sabe? Querendo fazer mais, querendo que a pessoa se sinta no lucro nessa relação, entendeu? Querendo fazer mais, querendo ir além. É uma coisa muito arraigada na gente, isso. Você ainda quer aumentar o seu valor dentro de uma relação, não só quando você está no mercado, na busca. Isso. A gente fica medindo valor, assim, e é muito esquisito. Né? Eu acho esquisito, mas acontece. Então, como administrar quando isso bate na gente, né? Eu conversei com
com a Fer Menoso, novamente citando ela no episódio do amor, mas porque ela me falou uma coisa que me despertou uma ideia interessante, que assim, ela falou que ela se apaixonou à primeira vista e que ela tá casada, que ela tá com a família, que ela é muito feliz por isso. Ela é muito feliz de ter casado com uma pessoa que ela se apaixonou tanto, que ela ama tanto, assim. E aí eu pensei na hora, assim, nossa, mas isso são duas coisas diferentes, né? Esse apaixonamento, apaixonar-se à primeira vista, olhar para uma pessoa e bater aquele tchananã, é uma coisa muito diferente da construção da relação, né? De você poder continuar aceitando, vivendo o amor, vem lá, termos de uso. Você tem certeza, você clica lá em aceito e quero continuar, entendeu? Porque uma relação é todo dia um termo de uso novo, né? E o apaixonamento é outra coisa mesmo. Essa coisa do civil e se apaixonou é outra coisa. E eu acho mesmo que elas são bastante independentes, assim. Eu falei pro Davi esses dias, assim, eu não te amo porque você lambeu a minha cara na primeira vez que a gente ficou. Eu te amo porque você... eu já vou explicar isso. E eu te amo porque... por todas as vezes que você me ajudou quando eu tive crise de ansiedade, pelas risadas que a gente deu quando a gente estava fazendo a mudança, por todas as coisas da construção da relação, né? E não o momento de apaixonamento. Sim. No dia que a gente ficou a primeira vez, a gente estava muito bêbado, estávamos todos nós na rua. Ai, felizes tempos em que aglomerávamos na rua, sentávamos nas calçadas. Ai, que delícia! Tomando gin tônica que tinha meio copo de gin. Gatilho e a gente de saudades. na rua, e eu falei assim, porque quando eu me apaixono, eu tava falando de se apaixonar, quando eu gosto de uma pessoa, eu quero lamber a cara da pessoa, entendeu? Sim. A gente falando sobre se apaixonar. E aí, enfim, eu e o Davi estávamos num flerte e tal, e a gente estava sentado na calçada e a gente se beijou a primeira vez, e quando a gente acabou de se beijar, ele deu uma lambida na minha cara do final ao início, de baixo até em cima, assim. E é uma coisa que ficou muito marcada na nossa história. Por quê? Porque a gente pega nas cenas românticas, né? Mas porque a gente se apega aos momentos românticos. A gente quer fazer da nossa vida uma comédia romântica. Sim. Mas a relação não é isso, né? A construção não é isso. Não, e eu adoro esse negócio de comédia romântica. Quando a Fer me falou isso, eu pensei, cara, esse apaixonar-se à primeira vista comigo já aconteceu. É óbvio, gente, pelo amor de Deus, eu já me entreguei nesse podcast. Eu já entreguei. Tenho Vênus em Sagitário, entendeu? Não há limites para se apaixonar. Pode ser muito rápido, mas eu olho, eu sinto aquele negócio e daí eu me entrego, entendeu? Eu venho o rush, eu falo, aceito, vamos, fui. Mas viver o apaixonamento assim, desse jeito, que é muito voraz, etc., não é a mesma coisa que construir uma relação. Eu, por exemplo, um dos meus apaixonamentos vorazes, que foi muito bonito, é muito bonito na minha vida, ele durou um dia, porque a gente mora em países diferentes, entendeu? E aí, mas foi uma coisa muito louca. Eu conheci a pessoa numa balada, entendeu? Eu estava em Portugal com a Flor e conheci a pessoa na balada, e aí a gente se conheceu e foi aquele negócio, bateu o olho, vamos conversar. 3 horas depois a gente aparece e a Flor fala assim, minha querida, onde vocês estavam? E aí eu respondo, eu falo assim, a gente estava se apaixonando, entendeu? Pra mim foi maravilhoso, tá? E aí a gente não se viu mais. Porém, a gente durou, essa história rendeu muita pano pra manga, conversou, ele me mandava fotos, assim, com uma bandeira do Brasil atrás, entendeu? Na época que podia. Ai, que saudade Agora de poder usar a bandeira mais. do Brasil sem ser confundida, entendeu? Ele colocou uma bandeira do Brasil no escritório, assim, dele, e batia foto na frente da bandeira do Brasil, comprou passagem para vir para cá, eu fiz um roteiro por este de país viagem, inteiro, claro. entendeu? O que a sagitariana fez? Um roteiro de viagem do Iapoque ao Chuí a gente ia. Eu ia apresentar esse Brasil para esse homem. Mas não se concretizou, entende? E eu acho essa história muito bonita. Eu acho essa história linda. Mas a gente não concretizou, a gente não ficou junto, a gente não teve a oportunidade de viver depois para saber se passa disso ou não passa. A gente não sabe. O apaixonamento existe, mas ele é muito diferente da vida real. É isso que eu ia dizer. E que maravilhoso poder ter essas histórias de vida também. E que maravilhoso quando histórias de apaixonamento viram relacionamentos bonitos. Lindo. Mas muitas vezes não viram, né? Muitas vezes não viram. E tá tudo bem. A gente saber separar as duas coisas, né? Mesmo quando acontecem dentro de uma mesma relação. Sim, eu pensei muito
numa performance da Marina Abramovic e do Ulay, que é o ex dela, né? O ex-namorado, marido dela. A Marina, ela é uma atriz uma atriz de performances, assim, moderna, enfim, tem uma boa visibilidade. Ela fez, junto com esse ex dela, uma performance que se chamava Breathe In, Breathing Out, em 77. Imagina, gente. Faz tempo, 40 anos atrás. E eles fizeram, era um ajoelhado de frente para o outro, com as narinas tampadas por um filtro de cigarro, assim, aquele filtro solto, e eles com a boca colada, respirando apenas o ar de dentro da boca deles. Então, eles passavam o ar da boca de um para o outro. Então, assim, eu falei como eles estavam, assim, para ter um visual do que é isso. São bocas coladas, respirando o mesmo ar. E eles ficaram ali 19 minutos até não aguentar mais, porque eles estavam no ponto do desmaio quando eles pararam. E o ponto é justamente esse, é mostrar que essa fundição do casal, esse negócio de nós respiramos o mesmo ar, eu quero ser o ar que tu respiras. Isso aí, quanto poema e música sertaneja não deve ter? Quero Nossa ser o ar que tu respiras. Assiste essa performance para ver se você quer ser o ar que o outro respira. Eu fico chocada deles terem durado, o quê? 19 minutos, você falou? Foi muito! 19 minutos, eu achei demais. Eu fiquei chocada com isso. E eu acho que essa coisa do respirar o ar do outro, às vezes é sutil, às vezes não é tão literal, mas assim, tem muitos casais que fazem tudo juntos, que não fazem nada separados. Que não existe essa coisa de existo eu, existe você, existe o nós, né? Porque eu acho que isso é imprescindível, assim, para que tenha vida, né? Para que você tenha coisas para trazer para dentro da relação, que você tenha a tua vida, que você tenha o teu universo, que vocês sejam países que fazem fronteira. Mas, assim, tem fronteiras suas que o teu parceiro não conhece. Porque ele não faz fronteira com você, ele não te cerca de todos os lados. Perfeito. Né? Perfeito. Nossa, eu ouvi uma pessoa falando um dia, assim, e me pegou. E é por isso que eu pensei que é interessante da gente falar essas coisas e dividir. Porque, às vezes, isso mora dentro da gente, mas enquanto não tá a palavra falada, ou pela gente, ou por outra pessoa, para que a gente consiga visualizar isso, a gente não sabe, mas eu, com todas essas crenças do amor romântico, com esse negócio da Rapunzel que tá lá presa na torre, precisa ser salva, sabe? Todas essas coisas. Eu sinto que no meu ideal romântico, eu estou com um homem protetor, sabe? No meu ideal romântico, eu tô com um cara que protetor, eu tô com um cara que tem tudo isso. Mas, na vida real, eu nunca tive um relacionamento assim, que eu namorei ou casei, né? Ou com essa dinâmica. Nunca. Porque a vida real, ela se sobrepõe, entendeu? Sim, na realidade... As personalidades reais se sobrepõem. Você não é uma pessoa que ia ficar nesse lugar. Mas, às vezes, eu desejo essa pessoa, entende? Sim, sim. No campo da minha idealização do desejo, às vezes eu tô nessa pessoa. Mas, na vida real, não se concretiza desse jeito para mim. Muito pelo contrário. E minha personalidade não é capaz de fazer isso, de se submeter e de ficar na torre esperando o cara subir pelas minhas tranças para me salvar, entendeu? Não, é muito difícil. Então, fica uma briga do ideal do idealizado com o real, que a gente fala muito isso na Invenção do Amor, mas que na prática interfere nas nossas relações. Interfere no sentido de, às vezes, eu me envolvi em relações mais complicadas por causa disso. Porque o meu ideal estava brigando demais com a realidade. Então, eu vou me envolver numa relação que é um pouco mais complicada, que ela não é simples, porque a relação simples demais, ela só pode ser morna. E eu não aceito nada morno. Então, às vezes, quando tá fácil demais, quando tá simples demais para mim, eu me desengajo da relação. Você já assistiu isso, entendeu? Você já viu eu fazer isso em fases diferentes da minha vida. De ter... E o amor romântico tem muito essa construção de que tem que ser difícil, né? De que tem que ser difícil. Se tá fácil, tem alguma coisa errada. Isso, e aí às vezes a gente acaba se sabotando mesmo, porque você fica procurando o teu ideal, e o teu ideal na realidade, é uma relação conflituosa. É uma relação que vai te gerar um desgaste emocional, que vai te gerar um conflito, que não vai te dar o conforto. E às vezes alguma coisa que está te dando conforto, na verdade, te incomoda.
porque você tá confortável demais. Então, eu sou assim, desculpa o mundo, mas eu imagino que tem muita gente que às vezes ficou bom, é o que eu falei da prateleira, entendeu? Ficou bom, aí eu falo assim, o quê? O que tá acontecendo que isso tá tão bom? O que tem de errado pra tá tão bom? É muito louco como essas coisas se operam dentro da gente, né? Porque ao mesmo tempo tem uma teoria de que tem que ser maravilhoso, de que o amor te eleva, né? De que é uma coisa linda, de que ele te leva aos... que o amor é um balão de gás hélio. Você agarrou nele e você subiu pro céu, entendeu? E não é isso que acontece, assim. A gente já falou aqui no podcast algumas vezes do filósofo Byung-Chul Han, o coreano. E ele tem um livro que se chama Agonia do Eros, em que ele fala que no nosso tempo a gente não quer mais lidar com a diferença, né? A gente quer a padronização, a gente quer a pasteurização do mundo, né? Mas ao mesmo tempo, o amar, o encontrar uma pessoa, um match se forma, ele não é sobre esse elevar-se, mas a pessoa te tira do seu lugar. O amor é algo que vem e te tira do seu lugar, da sua zona de conforto, do ali da tua vida que estava tudo organizadinho, e de repente aquilo vem e te bagunça. O Deixa Eu Bagunçar Você, da Lineker, né? O amor é isso, é o que te bagunça, é o que te tira do seu lugar. E a gente está cada vez menos suscetível a isso. A gente aceita cada vez menos uma pessoa que nos tire do nosso lugar. Porque a gente quer alguém que se encaixe perfeitamente na nossa vida. Sim. Alguém que se encaixe na nossa rotina, que ame os nossos amigos, que passe a fazer as coisas com a gente. A gente tende a buscar esse ideal, né? Da pessoa que não vai te atrapalhar em sentido nenhum. Mas não é só sobre isso. Ou, assim, você nunca vai achar uma pessoa que encaixe todo o checklist. Ou, às vezes, você vai lá porque você fala, não, essa pessoa, ela preenche o checklist. Eu vou sair com essa pessoa. E não rola, entendeu? E não dá faísca. Porque a faísca não vem com a pessoa que se encaixa em todos os critérios que você está procurando para a tua vida, né? Uhum. E aí é super desafiador fazer tudo isso funcionar junto. Muito. O que é exatamente esse o ponto. É muito diferente do que viver uma paixão e que é movida por outras coisas, né? O amor na prática demanda mais. Não, e é muito difícil, além disso, algo que já é tão conflituoso, né? Uma relação que já é tão conflituosa dentro das nossas vidas, tê-la vendida pra gente a vida toda como uma coisa mais essencial, né? Como uma coisa que nos constitui identitariamente, que constrói a nossa subjetividade. O fato de você ter uma boa vida amorosa ou não. O fato de você ter sido bem escolhida na tua vida, no teu par ali dentro da prateleira, ou não. Ou se você tá, enfim, infeliz, encalhada, sofrendo pelo amor, meu Deus, maior fracasso da vida. O segundo áudio da Valesca, ele fala um pouco sobre isso, assim, sobre como a gente tira o amor do centro da existência. Dá para fazer isso? Vamos escutar. Como quebrar esse paradigma do amor como um dispositivo, como algo que é identitário? Bom, a primeira coisa é trabalhar essa conscientização de gênero, esse processo, ter mais consciência desse processo de mulherificação. E isso é possível através de 3 vias. O estudo, principalmente o estudo se for compartilhado, então participe de grupos de mulheres que tenham o mesmo propósito que o seu. Grupos de mulheres para discutir as próprias vivências, as próprias experiências, porque descolonizar os afetos é algo que leva tempo e é um processo contínuo. É doloroso, mas é profundamente possível e libertador. E o terceiro, buscar a ajuda de um psicoterapeuta que tenha uma abordagem, uma perspectiva que qualifique essa perspectiva de gênero. Por fim, eu quero destacar que pensar o dispositivo amoroso não é ser contra o amor. Não, uma coisa é, eu estou na minha vida muito bem, comigo mesma, e conheço alguém que torna a minha vida ainda melhor, que é legal, que é um parceiro. Enfim, eu posso estabelecer uma meta conjunta num futuro. Isso é uma coisa. Outra coisa é, meu Deus, tem 2 anos que eu não namoro ninguém. Tô feia, tô velha, tô acabada, ninguém me ama, então também não me amo. Ou seja, só me sinto desejável se tem alguém me desejando. Isso é o desempoderamento, a vulnerabilização completa. Então, esse é um ponto importante. O amor, ele precisa ser baseado não necessariamente naquilo que te falta.
mas justamente para compartilhar aquilo que você tem de bom e que o outro também tem de bom. Bom, gente, eu não tenho nem como complementar, né? O áudio da Valesca, ela foi muito clara ali em trazer algumas soluções possíveis para que a gente consiga viver a vida real sem se frustrar com o amor romântico, sem se frustrar com a idealização. É possível construir relações, eu acredito nisso, que é possível construir relações de verdade e não baseadas num ideal que já não está mais ao nosso alcance, né? Talvez nunca tenha estado, mas as pessoas passam a vida lutando para atingir. E aí descobri esses dias que existe um novo termo que é foda. Fear of dating again, que é o medo de se encontrar novamente. Daí eu queria se encontrar com pessoas novas, né? Dating é namorar, né? Ter encontros. Para as pessoas que estão numa situação que estão solteiras e desejam encontrar alguém, porque eu acredito que as pessoas solteiras não necessariamente estão almejando encontrar alguém. Eu passei muito tempo da minha solteirice sem almejar estar com alguém, né? Assim, querer me fundir e ter uma relação estável. Mas para quem deseja, para quem quer encontrar alguém, para quem está tendo encontros, desejando encontros, eu acho que a gente tem que levar em consideração que já tem até um fenômeno, sabe? Já tem até nome para esse fenômeno. Tá todo mundo com muito medo. Se a gente tá com medo até de encontrar uma pessoa nova, a gente não vai conseguir se entregar ao amor. É quase que conflitante. Para você conhecer o amor, você precisa se aliviar, você precisa se abrir. Então não adianta estar tão fechado. E sair do seu lugar, né? Isso. Para você amar, para você viver uma relação, você precisa sair do lugar. Se o seu medo de tudo, porque tá todo mundo com medo de tudo, a gente tá com crise financeira, a gente tá com medo de morrer, a gente tá com medo de perder as pessoas que a gente ama, a gente tá há muito tempo isolado, a gente tá há muito tempo sem poder ir para um bar, sentar na calçada, sabe? Então é óbvio que a gente tá tomado de medo. Enquanto tiver tomado de medo e não conseguir se abrir nem um pouquinho, se você tem medo até de se encontrar, não vai rolar. Não se esforça tanto para lutar contra isso. Se esforça para trabalhar no seu próprio medo, para você poder estar bem. Não tem como você dar o que você não tem. Então é antes olhar para si, para você poder chegar no encontro e ter prazer no encontro. A gente ganhou várias questões novas. Hoje, se você vai encontrar alguém, você precisa saber muito mais sobre aquela pessoa, porque você precisa saber se aquela pessoa ela tá tomando os mesmos cuidados que você, se ela não tá. Você precisa saber se essa pessoa ela é anti-vax ou não, porque se ela for, você não você vai corre. nem tomar banho, né? Para esse encontro, você devolve a água do banho. Sabe? Mas, então, a gente tem variantes novas que podem atrapalhar muito a questão dos primeiros encontros. Então, eu acho que a primeira coisa é se acalmar, sabe? É se acalmar. Não tá tão fácil encontrar alguém? Não tá. Mas para você conseguir encontrar, você precisa estar aberto para isso, senão também não vai ser legal para você. E muito provavelmente não vai ser legal para outra pessoa também. O Byung-Chul Han fala que o que nos salva dessa era de narcisismo que a gente vive, das pessoas estarem tão imersas em si mesmas, que o que elas enxergam nos outros são reflexões delas mesmas, elas só veem a si mesmas nos outros, que o que nos salva desse universo é o eros, é o amor, é a verdadeira experiência de alteridade, assim, sabe? De se mover na direção do outro, assim. Porque senão a gente fica encastelado nas nossas certezas, nas nossas raivas, nos nossos medos que estão cada vez maiores, né? E que a gente não fala deles da forma que deveria, que a gente não fala de nada dos nossos sentimentos da forma que a gente deveria. Mas o que nos tira do lugar e o que nos faz ter uma relação real com o outro, uma troca real com o outro, é isso, né? É o eros. Então, vamos acreditar. Não, sem dúvida. E nessa linha também, o livro que vou indicar logo mais, do Renato Nogueira, Porque Amamos, ele fala de um ponto de vista filosófico sobre amor romântico, numa linguagem muito boa, muito bacana, e na conclusão, através da análise dos mitos do amor romântico que ele faz, ele conclui que amar é um ato político. Amar é social, né? Quando a gente
está com outra pessoa, a gente se desindividualiza e a gente se torna social, né? E quando a gente ama também nossos amigos, nossos filhos, outras pessoas também, mas especialmente nas relações em que você escolhe dividir. Você escolhe dividir suas decisões. A partir do momento em que você não está mais só e individualizado, também você vai afetando toda a comunidade. Então, amar é um ato político. Maior revolução que a gente pode fazer. Esse episódio, para mim, me ajuda demais na desconstrução de um amor romântico que me afasta da vontade de amar e ser amada. Né? É aquilo que a gente falou no começo, a gente fica se analisando todo episódio, poxa vida, mas às vezes é bom, porque depois de conversar com as pessoas e ouvir outras vozes, eu mesma consigo ver que eu posso ter um ideal romântico que seja mais realista, eu posso ter um ideal de um romance que seja realista, e não assim, esse ideal romântico ele não me cabe, então eu me afasto do desejo de amar e ser amada, que foi a resistência que eu fiz muito tempo na minha vida. Muito tempo na minha vida. Talvez ainda tenha que ficar lutando contra esse anseio natural de amar me desempodera. Nossa, é muito isso. Tem um outro trecho do livro que você falou, em que ele fala de uma filósofa do povo da Gara, do oeste da África, que é a Sobon Fusomé, e ela fala que o amor, que a relação, que o relacionar-se é uma montanha, e que a gente vive a aventura existencial de escalar essa montanha devagar com uma outra pessoa do nosso lado. E que se a gente quiser fundar as relações em paixão, é a mesma coisa de começar essa trajetória pelo topo. E aí só tem ladeira abaixo, entendeu? Só tem descida na frente. E eu diria mais, assim, eu acho que subir essa montanha, cada um tem uma mochilinha de trauma na subida dessa montanha, sabe? E o se relacionar é ir abrindo a tua mochila de trauma na frente do outro, que é dolorosíssimo você abrir a tua mochila de trauma na frente do outro, olhar para cada uma daquelas pedras que você tá carregando e ver qual delas que você pode deixar no caminho. E ter a ajuda do outro em conseguir deixar essas pedras no caminho, né? E isso é muito diferente do que a gente vê como amor. Isso é muito diferente da forma que a gente pensa que é esse troço. E eu acho que a gente tem em mente isso, assim, que é uma trajetória que é devagar, que é aos poucos que você vai superando as coisas, que é cada vez que você consegue atravessar um conflito e sair de mão dada com o outro ali na frente, e sair de mão dada consigo ali na frente, né? Não soltar a tua mão de você mesmo também. Sim, eu comecei o episódio indignada, tal qual Gil do Vigor, por ter que admitir que eu sou uma pessoa romântica para o nosso público, mas eu termino o episódio assim muito orgulhosa, porque me ajudou, mais uma vez o convite para ser adulto, me ajudando a perceber que mesmo assim com uma vida adulta, com tanta dificuldade, com tanta agrura, né, com coisas que vão nos deixando mais endurecidas, eu passei a enxergar o amor como um laço, assim, e não como um nó. E quero muito, muito acreditar que o amor é possível sem que a gente precise se emaranhar com ninguém de uma forma que a gente deixe de ser a gente. Ai, com certeza. É isso. Acho que é essa a nossa mensagem. Vamos tentar amar melhor, né, gente? Então vamos lá para as nossas indicações. Eu não acredito que a gente chegou ao episódio 32 e eu não indiquei esse livro até hoje, entendeu? Porque esse livro é uma das coisas mais marcantes, uma das obras mais marcantes da minha vida. Eu já li ele há muitos anos, mas eu volto para ele até hoje para pegar informações. Ele é um livro dos anos 90, de 97, me parece, a primeira edição. É A Cama na Varanda, da Regina Navarro Lins. É um estudo sobre o amor, assim, desde o tempo das cavernas até a atualidade. E é incrível esse livro, maravilhoso. Todo mundo que me conhece minimamente, eu não vou nem falar dele, porque todo mundo que me conhece sabe que eu só falo desse livro. Então, se você não sabia ainda, vai pelo menos dar uma procuradinha. Uhum. Minha outra indicação é o vídeo da Valesca, que nos fez querer chamá-la para vir falar nesse episódio. É no canal Soltos do YouTube, se chama Ser Escolhida e Chamar a Atenção dos Homens. Por que importa tanto? A gente vai colocar o link aqui na descrição do episódio também.
Gente, as minhas indicações, então, eu não consegui ser tão sucinta. Eu escolhi indicar um livro do Renato Nogueira, que eu falei ali no episódio, que chama Porque Amamos. É um bom livro de teoria, ele é bem acessível à leitura e fininho, assim, curto. Eu li no Kindle, mas recomendo bastante. Leiam, é bem legal. Se você nunca leu nada sobre teoria de amor romântico, também é um bom começo. O combo Porque Amamos e Cama na Varanda aí, muito bom. E aí, um outro livro. Esse livro já rodou bem a internet, mas eu achei que cabia pra mim, pra esse momento atual, indicar ele dentro desse episódio, que é o livro Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu acho que é isso. É um livro que é uma história de amor de pessoas absolutamente normais. Então, sai um pouco daquele amor idealizado que a gente gosta de assistir, gosta de ler, mas é bom ler histórias mais verdadeiras. E uma música que minha amiga e parceira Flor Reis me apresentou quando eu tava vivendo esse romance muito louco aí com um português e um oceano Atlântico no meio, que é a música Românticos do Vanderly. Linda, maravilhosa. Queria que a Flor cantasse pra vocês. Eu queria que a Flor cantasse, ela não quis. E eu vou te expor. Eu não dava pra tirar ela no violão. Eu não ia conseguir tirar ela no violão em tão pouco tempo. Quem sabe a gente descola um videozinho no IGTV, hein, galera? Vai lá no Instagram da Flor pedir. E o meu Instagram pessoal é Thay Pascoal, Thay com H e Pascoal com H também, no CH. E nós estamos também no @convite para ser adulto. Nosso grupo do Telegram aguarda vocês. Se vocês gostam de uma boa conversa, um bate-papo, gente legal, vamos fazer essa comunidade aí, todo mundo se conhecer. Se vocês quiserem fazer um Tinder lá dentro também, a gente forma casais. Fechou? Fechou. A minha pessoal é flor_reis. E a gente também tá no e-mail convitepraseradulto@gmail.com. É isso, gente. Um grande beijo. Obrigada por estarem aqui com a gente.